Bom dia, mais um Geração Empreendedora no ar, e você que quer se manter informado sobre o mundo empreendedor está no lugar certo. Nesta manhã nós vamos conversar com Renata Brito, ela que é especialista em resultados empresariais e que conhece muito sobre a questão do custeio das empresas, a questão das como fechar as contas nesse momento de crise. Você não pode perder. Vamos ter também o Monteiro, que é um especialista em marketing digital, que vai ensinar para a gente o que fazer para transformar o meu negócio offline em um negócio online. Para você ter uma ideia, essas duas matérias vão ocupar cada uma 2 blocos inteiros. Então você não pode perder, que é muita informação boa. Eu te aguardo depois do intervalo. O único plano funerário com tudo resolvido. Só no Previfan você faz uma ligação e pronto. Aqui você encontra assistência familiar completa, sem taxa de adesão e migração com carência grátis. O único com acesso ao Memorial Jardim das Palmeiras. Planos a partir de R$ 49,90. Ligue agora, 2142-0789. Previfan, o único com tudo resolvido. A Prefeitura avança cada vez mais na vacinação contra a Covid-19. São 46 pontos de vacinação espalhados pela cidade. São mais de 35 mil moçoroenses vacinados, o que representa 15% da população. O novo centro de testagem está funcionando no ginásio municipal. E tem vacinação também no final de semana. Agende a sua com o agente de saúde ou na UBS do seu bairro. Prefeitura de Mossoró. Quer chamar a atenção do seu cliente em todo lugar da cidade? Com a Yellow, você fala com ele quando e onde quiser. Animações com estilo e qualidade que você conhece em monitores espalhados por toda a cidade. Temos o pacote de publicidade que cabe no orçamento da sua empresa. Publicidade. Contrate quem entende do assunto. Mídia Indoor é com a Yellow. Estamos de volta, Geração Empreendedora, e vamos já começar, sem maiores delongas, a conversa com Renata Brito, ela que é pós-graduada em Gestão Empresarial, experiência em Gestão e Educação há 19 anos, empresária com atuação em planejamento estratégico, liderança e treinamento, venda e gestão de processos e consultora de resultados no programa Desafio Empreendedor. Esse desafio, esse programa, tem ajudado muitos empreendedores neste momento de crise, principalmente. Seja bem-vinda, Renata. Tudo bem com você? Tudo bem, Marcelo. Obrigada. Seja prazer estar aqui com você novamente. Legal. Renata, o grande desafio desse momento, né, é como coordenar a questão financeira. E quando se fala de questão financeira, muitos entendem que é só uma questão de caixa, é só uma questão de somar, de subtrair, mas a coisa é um pouco mais, tem muito mais técnica por trás disso, né? Então hoje nós sabemos que tem o custo fixo, o custo variável, o ponto de equilíbrio, e era sobre isso que a gente queria que você falasse conosco hoje de uma forma bem prática, para que quem está nos vendo consiga aproveitar isso de uma forma prática realmente e consiga realmente ter uma visibilidade melhor, mais apurada da sua própria situação. É possível fazer isso, Renata? Com certeza. Estamos aqui para isso, né? Para simplificar e ajudar as pessoas a entenderem essa parte financeira, que ela é extremamente importante, né? Dentro do seu negócio, você poder ter isso na palma da sua mão, acompanhar. E também é muito simples. Eu acho que a principal proposta dessa conversa é a gente desmistificar, né, Marcelo? Assim, realmente tornar simples para que o empresário consiga fazer isso na empresa dele
e tomar a decisão de acordo com os dados que ele tem, reais. Legal, Renata, até porque quando se fala de técnica, né, muitas pessoas ficam amedrontadas, mas a técnica ela é feita exatamente para simplificar. Uma vez entendido, o problema está resolvido, fica fácil de fazer, não é isso? É isso que a Renata vai nos mostrar aí, falando primeiro um pouquinho o que é o tal custo fixo, para quem está em casa e não sabe ainda entender. Legal. Então, assim, ó, o custo fixo, né, o nome fala, ele é fixo. Então, você abriu as portas ou não, vendeu ou não, né, teve receita ou não dentro do seu negócio, você vai ter aquele custo, aquela despesa, tá? Então, geralmente, o que compõe, né? Quais são os principais custos fixos de uma empresa básica? A gente tem aí o aluguel, né? Eu com a empresa aberta ou não, eu tenho que pagar aluguel, água, luz, telefone, equipe, né? Folha de funcionários, o que é fixo. Tem algumas equipes que têm o salário fixo e variável, mas o que é fixo, né, ele inclui dentro disso alguns fornecedores como terceirizados, contabilidade, segurança monitorada. Então, todas essas despesas, esses custos, você faturou ou não, abriu a porta ou não, seja sábado, domingo ou segunda, você tem que, no fim do mês, né, quando finalizar o mês, você tem que dar conta deles. Ou seja, são aquelas despesas que já começam com o meu mês negativo. Eu já sei que, independente do que vai acontecer, eu tenho que pagar, eu já tenho elas comprometidas dentro do meu fluxo. Perfeito. Eu abro a empresa de manhã, quando eu levanto as portas, eu já estou devendo. Isso mesmo, no primeiro dia do mês, eu já devo aquele valor, né, que geralmente ele oscila muito pouco durante o mês, né? Então eu já estou devendo aquilo. Dia 1º, né, quando vira o mês, então agora a gente vira, né, depois de amanhã, 1º de março, as empresas que têm isso muito controlado já sabem que elas precisam desse valor X, no mínimo, para pagar os custos fixos. Tá. Renata, então assim, e o custo variável? O custo fixo eu considero até um custo mais fácil de entender, e o custo variável Sim. é que existe uma confusão muitas vezes, porque as pessoas acham que tudo que elas pagam todo mês é custo fixo. E na verdade nem tudo que eu pago todo mês é custo fixo, né? O custo variável, ele tem a ver com a minha entrega ao meu cliente, né? O quanto eu faturo, o quanto eu gero de numerário. Como explicar isso de uma forma mais prática? Perfeito, é isso mesmo, Marcelo. Então, o custo fixo é aquilo que eu pago todo mês e não necessariamente o valor é igual. É isso que é importante as pessoas entenderem, como água, luz, né, tem essa variação. E o custo variável, ele está atrelado à minha receita. Então, quanto mais eu vendo, maior vai ser o meu custo variável. Tá? Porque o custo variável, ele é feito em cima de tudo aquilo que eu vendo. Perfeito. Me fiz entender? Perfeito. Então, assim, em resumo, o que a Renata disse é o seguinte: custo fixo é aquele que você tem que ficar apavorado com ele e controlar muito direitinho. E o custo variável, se o seu custo estiver bem feito, é aquele que você tem que ficar feliz de pagar muito. É isso, Renata? Perfeito, Marcelo. Exatamente isso. Quanto maior o meu custo variável, maior no montante do mês, né? A porcentagem em relação à minha receita, eu vou trabalhar para que ele seja o menor possível, óbvio. Mas quanto mais eu faturo, maior vai ser o meu custo variável. Legal. Tá? Isso é fato. Então, se eu trabalho com produto, quanto mais eu vendo produto, mais eu preciso, né? Eu tenho que fazer a reposição, eu tenho aquele produto, o custo que eu paguei naquele produto, então o meu custo variável vai ser maior. E você fez a analogia certinha. Meu custo fixo, quanto menor, melhor. E o meu custo variável, quanto maior, melhor, de acordo com a minha receita. Legal. E tomar cuidado com a economia do custo fixo, de não ser aquela economia porca, né? Aquela economia que te gere ineficiência, que te gere perda de qualidade, tanto de experiência do cliente,
como o próprio colaborador. Um exemplo disso é a luz da loja, né? Muitos empreendedores apagam a luz da loja e ficam no escuro durante o dia para economizar o custo fixo dele, né? Isso é bom ou não, Renata? Não, isso não é bom. Né, há estudos, a gente sabe já, né, que a loja, quanto mais iluminada, né, quanto melhor disposta, isso faz com que o cliente desperta no cliente a vontade de comprar. Então, é muito importante a gente não fazer mesmo economia burra. O que a gente pode fazer com custo fixo, né, a gente tem outros caminhos. Então, quando você fala de energia, que a gente sabe que hoje a conta de energia ela é um custo fixo alto, principalmente em cidades mais quentes, né, como é o caso, por exemplo, do Nordeste, Mossoró e outras cidades também na região, né, no Brasil todo. Então, o que eu posso fazer com a minha conta de energia, por exemplo, para eu poder reduzir? Desde uma revisão elétrica, tá? Isso, eu já vi quedas em estabelecimentos de até 40% fazendo troca dos fios dos cabos, né? Eu não sabia, mas energia elétrica vaza como água. Eu não sabia disso, né? Um eletricista que me explicou isso uma vez. Então, o cabo também, a troca da fiação, ela pode melhorar muito o valor da conta de energia. E aquela outra clássica do ar-condicionado no 23, né, Marcelo? Entendi. Perfeito, perfeito. E aí tem um item aí, que aí esse dá mais medo ainda no povo aí, que é a tal da margem de contribuição. Sim. O que é a tal da margem de contribuição? Isso aí dá até medo, o povo nem comenta nas rodas de conversa, sim, até proibido falar disso aí, porque é um negócio meio complicado. Proibido falar. Então assim, ó, depois que eu tenho, né, eu tenho a minha receita, que foi tudo que eu faturei, né, no meu mês, meu faturamento, e tenho o meu custo variável. Então, quando eu pego a minha receita e tiro o meu custo variável, sobra a minha margem de contribuição. É o que eu tenho para pagar, é a contribuição da receita para pagar o meu custo fixo e o lucro do negócio. Por isso que o nome é margem de contribuição. É o que contribui para o custo fixo e o lucro do negócio. E é muito simples, né? Então, essa é a proposta, a gente realmente tornar a coisa simples, didática e que o empresário consiga aplicar no negócio dele. E você explicou de uma forma tão simplificada que é impossível não entender, né? Então, você tirou um do outro, você acaba tendo exatamente a margem de contribuição, que é o que te faz, que faz a contribuição para a empresa subsistir, para ela estar em funcionamento, né? Exatamente. Que é dali que eu vou pagar os meus custos fixos e ter o lucro do negócio e, se houver necessidade, algum investimento. Legal. Falar um pouquinho de lucro, né? O empreendedorismo, né? O microempreendedor, ele acha que o lucro é a gaveta dele, né? Então sobrou lá, ele pega lá, paga a conta de luz, paga a conta de água, paga a internet e tá tudo certo, aquele oba-oba, né? Aí quando chega na hora de pagar o fornecedor, o dinheiro não tá lá. Como eu trato lucro no pequeno negócio? É correto eu estipular um lucro? Realmente não, eu quero lucrar X. Marcelo, eu entendo que sim, né? Eu acho que é importante o empreendedor ele ter uma meta de lucro, assim como ele deve ter uma meta de receita, né? Do faturamento. Agora, o lucro do negócio, ele tem muita variação, de acordo com o próprio negócio, com o próprio custo fixo, o custo variável, mas é importante que ele saiba, e a maioria dos empreendedores, né, dos empresários, eles sabem isso de cabeça, porque eles são muito bons, né, no dia a dia ali do negócio, eles conhecem o negócio deles. Você pergunta... Talvez eles nem saibam o nome exato, mas você pergunta, ele sabe exatamente qual é a margem de lucro do negócio dele. Então é importante que ele tenha uma referência da margem de lucro do negócio dele, né? Então se é um negócio que dá 30% de lucro, que dá
20%, 25%, ele precisa estabelecer uma meta para ficar naquela referência daquilo para mais, tá? Então, eu acredito e eu confio que é importante sim você ter uma meta de lucro mensal no seu negócio. E principalmente semestral e anual, para que você realmente tenha um negócio lucrativo, né? Eu sempre falo que as empresas, né, e está lá em todos os contratos sociais, né, empresa privada com fins lucrativos. Então, o objetivo de qualquer negócio, o objetivo final é ter lucro, ele precisa ser lucrativo. Tem todo um caminho, você tem muito para entregar, desde serviço, produto, você emprega, você contribui com a sociedade local, mas no final de qualquer negócio é o lucro, ele precisa ser lucrativo para ser saudável. Eu entendo também que os números eles precisam ser apurados, né? Isso. E para eu apurar, eu preciso ter as metas para saber se o meu negócio está indo bem ou não tão bem, né? Por que essa dificuldade, Renata? Você como consultora deve ter chegado em várias empresas que não tinham isso, ou não tinham parte disso que a gente está conversando. Como você acha que a dificuldade das pessoas de, independente do tamanho do negócio, fazerem esse tipo de controle, fazer esse tipo... Porque controlar o que é pequeno não seria mais fácil? É uma boa pergunta. Então, para mim, não tem muito essa questão do fácil e difícil, de tamanho, né? Acho que isso está muito mais atrelado a uma postura, a um posicionamento. E é interessante essa pergunta que você fez, dessa dificuldade, né, com os números, essa dificuldade do controle. O que hoje eu percebo? Eu acho que isso tem muita coisa atrelada à questão cultural, educacional, né? Assim, a matemática dentro da formação escolar, desde do primário, do segundo grau, a matemática sempre foi um bicho de 7 cabeças, né? Era muito raro quem era o bom na matemática dentro da sala de aula, geralmente dava para contar no dedo. Aquele aluno que podia ajudar os outros, que podia estudar junto, né? Então, assim, a matemática, o número, ele já tem um peso, assim, desde a infância, né? Você deve concordar com o que eu estou falando, acho que você deve ter passado por isso. Não sei se você era o aluno que era o bom na matemática, eu não era. Eu era do fundão. Assim, eu imagino. Mas, assim, a matemática, o que eu aprendi na vida escolar... Eu fui aprendendo o que precisava aprender e tirei notas baixas em matemática e tinha medo de matemática. Eu lembro da sensação do dia da prova de matemática. E eu acho que isso é uma constante, assim, é um padrão na nossa sociedade, né? A matemática, ela é ainda vista como um bicho de 7 cabeças. E a gente tem uma vantagem, assim, Marcela, a maioria dos negócios... eles são muito rentáveis, eles são bons. E aí, o empresário, ele consegue tocar meio que no bolo, lógico, né? Ele vai tocando, porque o negócio dá dinheiro, o negócio é rentável. Então, ele ele não precisa obrigatoriamente ter os números para conseguir tocar. Tanto que isso é fato. Você falou aí que eu devo chegar em muitas empresas que não tem isso ou não tem tudo isso. 99% das empresas que a gente chega não tem. Isso tudo detalhado não. Geralmente ela tem lançado, mas não tem analisado, não tem a ideia do que é uma coisa, do que é outra. Né? Então, há uma dificuldade em lidar com o número, há uma dificuldade do controle do acompanhamento e, ainda maior, há uma dificuldade da análise, que é o principal, essa é a nossa meta, né? Como consultores, como empreendedores, né? O seu programa está fazendo isso de forma fantástica, é trazer, despertar esse conhecimento para o empreendedor.
para ele ter dados, para ele poder fazer análise e tomar decisões, para alavancar o negócio dele. Porque aí a gente alavanca a economia e a gente melhora toda a situação, né? A gente está aqui para isso, para contribuir atuar nesse lugar, exatamente. Legal, Renata. Então, nós vamos para o intervalo agora. Na volta, nós vamos fazer o exercício prático com você de toda essa teoria que nós falamos e eu tenho certeza que você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina. Fica aí, nós te aguardamos. Até já. E nós queríamos convidar todos vocês aí de casa para assistirem o nosso programa Cidade Kids, todo sábado às 9 da manhã na telinha da TV Cidade Oeste. Até lá! Lembro com muita saudade daquele bailinho onde a gente dançava bem agarradinho, onde a gente ia mesmo pra se abraçar. Oi, tudo bem? Sou a Isa, especialista em atendimento ao cliente. A BrisaNet me convidou para ser a sua agente virtual. Confesso que fiquei surpresa e bastante feliz pelo convite. Agora que você me conhece, já pode contar comigo quando tiver dúvidas ou precisar de ajuda. Legal, né? Ah, e mais, sempre estarei trazendo novidades, informações e benefícios para você. Até logo e tchau, tchau! Estamos de volta e no bloco passado nós falamos sobre margem de contribuição, falamos sobre custo fixo, custo variável. Estamos aqui com a consultora de resultados, Renata, e nós vamos continuar esse bate-papo aqui com ela, só que vamos agora para a parte mais prática. Renata, então vamos lá, vamos demonstrar num exemplo prático tudo isso que a gente falou, né? A importância do custo fixo, né? Que é aquele custo que a gente tem todo mês, independente do negócio estar aberto ou não, vendendo ou não, produzindo ou não, né? Estou em lockdown, custo fixo eu tenho que pagar, né? Vamos exemplificar assim, que eu acho que hoje é o exemplo mais prático, né? E eu tenho o custo variável que você explicou, que é aquele custo que tem a ver com o quanto eu vendo. É aquele custo que é mais ou menos igual você falar assim, eu vou pagar imposto, estou pagando muito imposto. Quem paga muito imposto é porque vendeu muito. Então, se o imposto estiver sendo considerado corretamente no custo, isso não tem problema nenhum, porque é aquele custo que está atrelado ao que eu faturo, certo? E a margem de contribuição, que é um menos o outro, é isso? Isso, a receita menos o custo variável. Isso, receita menos custo variável. E agora nós vamos para... Vamos lá, Renata, vamos para o exemplo prático. Vamos para o exemplo prático, né? E aí falar um pouco de ponto de equilíbrio, né? Que eu acho que hoje é o principal... Eu entendo que seja o principal indicador que o empresário ele precisa estar atento, porque ele atingindo o ponto de equilíbrio, aí depois ele começa a ter o lucro. Então eu fiz um exemplo aqui, né, de uma empresa que tem uma receita... O ponto de equilíbrio, exatamente o que ele é, só para o pessoal de casa não perder. Tá. O ponto de equilíbrio, ele é aquele valor que você precisa para pagar os seus custos fixos e os seus custos variáveis. Tá? Então, para você poder pagar a operação, para a operação estar rodando, e aí só a partir dele que você começa a ter lucro. Tá? Então, muitas empresas conseguem atingir o ponto de equilíbrio a partir da terceira semana ou quase na última semana. Então, ela só vai ter lucro, o lucro mesmo só vem nos últimos 5, 6 ou 10 dias, né, de trabalho. Então, é muito importante o empresário ter isso.
Esse exemplo, ele é muito visto, né? Quando a gente está no início do ano, é muito falado isso sobre os impostos, que a gente trabalha X meses para pagar todos os impostos, né? Os impostos federais, IPTU, IPVA, enfim, aquilo, e só depois do que a gente recebe, né? Dos nossos salários, que aí é nosso, né? Para a gente fazer o que a gente quer. Acho que você já deve ter visto muito esse exemplo em matérias, em televisão. Sim. Então quer dizer que eu trabalho um período do mês para fazer a minha lição de casa e aí sobra algum tempo do mês que é onde eu vou apurar o meu lucro, né? Claro que isso, gente, numa perspectiva mensal, tá? Então não é para você desanimar, falar assim, nossa, eu trabalho 20 dias, aí só 10 dias que eu vou ganhar, não. Isso é numa perspectiva mensal. Bom, então aí a gente tem a nossa margem de contribuição, né? Eu tenho um faturamento de 30, o meu custo variável é 9 mil, então um menos o outro, lembra? Receita menos custo variável, então eu fico com uma margem de contribuição de 21 mil. Então fica 21 mil para eu pagar os meus custos fixos e tirar o meu lucro. Legal. Certo? Quanto que é o meu custo fixo, lembra? Lembro. O custo fixo era 15 mil. 15 mil, exatamente. Aí, então, dos 21, 15 fica, né, para nossa margem, 15 fica para o nosso custo fixo. E aí eu quero achar o meu ponto de equilíbrio, tá? E aí tem uma formulazinha para achar o ponto de equilíbrio, que depois a gente pode deixar no link aqui, colocar para vocês. Então, como que eu acho o meu ponto de equilíbrio, tá? Ponto de equilíbrio é o meu custo fixo dividido pela minha margem de contribuição, né? Multiplicado pela minha receita operacional. Então, nesse exemplo que a gente colocou, quanto que eu teria... Qual seria o meu ponto de equilíbrio nessa empresa? Seria de 21.500. Então, enquanto eu não faturar 21.500, eu não atingi o ponto de equilíbrio, tá? Dentro desse panorama de uma empresa faturando 30 mil, custo variável 9 mil e o custo fixo 15 mil, certo? Certo. Isso dentro de uma ótica eu coloquei de 24 dias, tá? Trabalhados, que é a média que a gente trabalha, né? Certo. Média mês trabalhada. Então eu precisaria de aproximadamente não, dentro desse cenário, 18 dias para eu atingir meu ponto de equilíbrio, tá? E a partir daí eu começo a fazer meu lucro. E aí 30, né? Pode falar, Marcelo. Não, é interessante porque você passa a ter uma perspectiva real, né? Isso. E aí uma pergunta que o telespectador pode fazer, mas e se de repente nesses dias faltantes o meu faturamento diminuir, né? Então aí você vai ter que reequilibrar a conta de novo, né? Você vai ter que esperar chegar ao final do mês, refazer a conta para você entender o que aconteceu e até avaliar se é uma tendência ou não e se replanejar, né? Exatamente. Por isso a importância de você monitorar e acompanhar esses números mês a mês. Porque você sempre vai trabalhar com uma projeção e você só vai saber exatamente, né, o número real quando você fechar o mês. Então você vai estabelecer meta, né, você vai monitorar, você vai ajustar. Mas o indicador real, o número real, você só tem no fechamento do mês. E é exatamente isso que você falou. Legal. Me fala uma coisa, aí é mais fácil então o empresário, ele sabendo disso, ele criar a meta dele de faturamento diária e com um pouco de gordura? O que você aconselha aí nesse caso? Por exemplo, se ele sabe que ele tem que faturar X por dia, né? Quanto a mais ele pode colocar, o que seria o saudável para ele fazer para que ele consiga ao longo do mês aí ter tranquilidade aí nos seus números? O que a gente orienta é sempre você ter a meta mensal. Então você tem que ter uma meta mensal e aí você quebra ela. Você quebra ela em semana e em dias, tá?
Porque se em um determinado dia você não conseguiu atingir, né, você sabe que no dia seguinte você precisa fazer o do dia mais um pouco. Então é exatamente essa proposta, de você ter uma gordura, de você ter um tempo para poder conseguir fazer esse valor. E aí, Marcelo, assim, ó, o que é importante, né? Quando eu tenho esse número, quando eu consigo ter esse histórico da empresa, eu já sei que o meu ponto de equilíbrio aproximado, ele está em torno de 21.500, 22, que seja. Então, eu já preciso trabalhar para eu faturar no mínimo, até o meio do mês, até o dia 15, 20, 22, 25 mil. Né? Eu preciso já trabalhar nessa cadência, porque eu sei que o que entrar daí para frente, ainda que o meu custo variável aumente em relação à minha receita, mas eu já atingi o meu ponto de equilíbrio dentro desse cenário de 30 mil. Se eu faturar 40 mil, o meu ponto de equilíbrio, óbvio, ele aumenta um pouco. Só que o meu custo fixo não. Então, é dentro disso que eu consigo trabalhar, dentro dessa perspectiva. Por isso a importância de eu poder acompanhar. Onde está aqui esperando? Entendi. É o planejar, monitorar, né? Para que aconteça, né? E aí, por exemplo, alguns casos, por exemplo, lanchonete, vamos pegar uma lanchonete, uma hamburgueria, por exemplo, ela tem dias de faturamento distintos, né? Então ela tem lá na quinta, sexta, sábado e domingo, talvez dias de maiores movimentos, e na segunda, terça, quarta, dias de menores movimentos. Nesse caso seria interessante ter a meta semanal ao invés da diária, né? Porque senão a diária ela vai bagunçar um pouco, né? Perfeito. Aí eu preciso adequar cada negócio. Nesse exemplo, né, de uma lanchonete que trabalha mais nos finais de semana, inclusive eu posso ter uma meta quarta e quinto número, e sexta, sábado e domingo a gente sabe que é melhor, né? Então eu ajusto para os dias. Eu tenho uma meta na semana e eu ajusto também em relação a dias. Muitos negócios são assim, né, Marcelo? A gente não consegue ter a mesma frequência de segunda a sábado, ou de segunda a domingo. Então, eu fecho aquela meta semanal e aí eu vou trabalhando diário de acordo com essa sazonalidade de valores, de frequência de clientes nos dias. Bom, Renata, como o empresário, o empreendedor, ele pode se aproveitar desse tipo de planejamento para tomar decisões de reinvestir, abrir um novo empreendimento? Porque eu vejo que é muito comum, ele faz um investimento, começa um negócio, o negócio dá certo, em pouco tempo, 2, 3, 4 meses, ele está abrindo um segundo negócio, ele está abrindo um terceiro, e aí depois de um tempo você fica sabendo que a empresa ou teve que encolher ou até mesmo fechou, né? Como usar dessa ferramenta para ajudar nessa visibilidade? Tá. A minha sugestão são duas, né? Para você poder reinvestir. Então, acho que a primeira questão é a demanda do mercado, né? Primeiro eu preciso avaliar se há uma demanda. Essa é a primeira. E a segunda, a partir desses dados, desses indicadores, dessa informação, eu já consigo fazer um estudo dessa nova loja, né? Dessa nova empresa que eu vou abrir. Tá? Agora, para eu reinvestir a partir da anterior, eu preciso ter um bolsão, né? Que a gente fala assim, um colchão de investimento, que ele precisa garantir a sobrevivência da empresa primeira, digamos assim, a matriz, né, a mãe. Então, eu preciso ali ter uma reserva para capital de giro, né, para o fluxo de caixa, enfim. E aí, a partir disso, eu começo a destinar um valor do lucro para esse novo investimento. Né? Isso se eu não for buscar investimentos no mercado, tá? Que também há outras possibilidades. Mas as minhas sugestões seriam essas. Entendi. Bom, Renata, então chegamos ao fim de mais um
mais uma entrevista. Agradeço demais a sua presença, toda a sua explicação, paciência. Realmente foi muito bom, tenho certeza que o pessoal em casa gostou. E vão vir próximas aí, tenho certeza que a gente vai estar junto aí. Ótimo. Eu que agradeço, Marcelo. Foi ótimo. Fico à disposição, tá? Quem quiser tirar dúvida, enfim, estou à disposição. Agradeço a oportunidade. Um abraço. Outra. Bom, finalizamos aí mais uma entrevista. Vamos para o intervalo e na volta vamos falar com o Fabrício, um cara que vai explicar um pouquinho para a gente sobre marketing digital, como transformar a sua empresa offline numa empresa que atue no mercado digital. Até lá! Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. Brisa Net. A Prefeitura avança cada vez mais na vacinação contra a Covid-19. São 46 pontos de vacinação espalhados pela cidade. São mais de 35 mil moçoroenses vacinados, o que representa 15% da população. O novo centro de testagem está funcionando no ginásio municipal. E tem vacinação também no final de semana. Agende a sua com o agente de saúde ou na UBS do seu bairro. Prefeitura de Mossoró. De segunda a sexta, às 6 horas da noite, aqui na TV Cidade Oeste, a TV que sintoniza você no canal 172 da Brisa Net, nosso compromisso firmado no Cidade Oeste em Debate, discutindo assuntos de interesse da sociedade moçoroense, norte-rio-grandense do Brasil. Eu conto com a sua participação. Estamos de volta para mais um bloco Geração Empreendedora e nesse bloco nós vamos falar de um assunto muito atual, já que estamos aí passando por esse período aí de coronavírus, pandemia, lockdown, e uma das saídas aí que muitas empresas estão encontrando é o digital. O digital até pouco tempo atrás era inconcebível para algumas empresas físicas, que surfavam numa onda da normalidade e aí veio essa pandemia e alterou tudo. Então hoje estar no digital é de suma importância e sobrevivência. Então pensando nisso, nós trouxemos um especialista, que é o Fabrício Monteiro, Ele está aqui conosco, consultor de marketing, gestor de tráfego pago, mais de 20 anos de experiência com empresas, agências de marketing, com prestação de serviço e vários segmentos, abrangências em todo o Brasil. Desde 2011, fortalecendo a atuação em inteligência de mercado, marketing digital, gestão, tráfego pago, formado em marketing e especialista de gestão de tráfego. Seja bem-vindo ao nosso programa, fique à vontade, tudo bem? Olá, Marcelo, é um prazer estar aqui com vocês. É muito importante, até o que você comentou. Hoje realmente se tornou algo de extrema necessidade participar do digital. Legal. A nossa proposta, Monteiro, eu vou te chamar de Monteiro, tá? Sim. Nossa proposta, Monteiro, é a gente disponibilizar para as pessoas algo que seja simples e algo que seja realmente usual, que as pessoas possam realmente sair desse programa, desse conteúdo, podendo agir, podendo partir para a prática. E sem mais delongas, tem uma primeira pergunta aí para você. Qual a diferença básica de se vender no físico, no offline, e de se vender no marketing digital? Olha, a grande diferença está na segmentação. Nós hoje estamos passando por um momento onde nós temos que
nos fortalecer para entrar no digital. Hoje, muitas empresas estão sofrendo para participar do digital. E por quê? Porque estão acostumados ao atendimento no tete-a-tete, como tu costumam dizer, né? É de você tratar as pessoas no dia a dia. E o digital nada mais é do que você ter um físico no digital. Então, o que acontece? Você vai transformar a sua empresa, o seu negócio no digital. A diferença está em apenas você desenhar a estratégia em função do seu público, do seu negócio, do seu posicionamento digital. Legal. Entendeu? Eu imagino que existe uma ordem aí, né, de passos, Isso. né? Então, assim, o que eu queria te perguntar é qual a diferença de resultado que eu posso alcançar pensando na minha área de cobertura pequena? Quando eu tenho uma área de cobertura pequena, porque a gente sabe que o marketing digital ele pode ser usado em larga escala, nacionalmente, internacionalmente, se você quiser, né, e puder. Mas pensando na situação de hoje, os negócios que hoje estão com dificuldade, ou talvez que não estavam tão acostumados, familiarizados ao digital, tem uma área de atuação pequena. Exemplo, uma farmácia, loja de roupa, uma lanchonete. Qual que é o ganho que eu tenho de performance quando eu falo de marketing digital numa abrangência pequena? Olha, hoje eu costumo dizer para todos os empreendedores que estão no físico, que querem entrar no digital, que a avenida mais movimentada que existe para você vender é a internet. Só que para você estar na internet, você precisa criar alguns procedimentos. Um deles é você criar um posicionamento. Como você disse, você está presente nas redes sociais. Primeira coisa, eu acho que a grande maioria hoje já está participando dentro de um Facebook, dentro de um Instagram, dentro do Google. Eu costumo dizer que o Google é a ferramenta principal. Quem não está no Google Meu Negócio hoje não está na internet, porque o Google é a maior ferramenta de pesquisa do mundo. Então, quer dizer, é o meio de você posicionar a sua empresa no digital. Então, seriam as primeiras ferramentas: Google Meu Negócio, Instagram e Facebook, onde você vai trabalhar com conteúdos que divulguem a sua empresa. No primeiro instante, você não vai trabalhar exatamente a venda do produto, e sim a venda de um conteúdo. Você vai criar como a gente costuma dizer, um brand, vai criar uma marca da sua empresa, do seu serviço, do seu produto, entendeu? Então, no primeiro instante, trabalhar as redes sociais para que te conheçam a sua empresa. E trabalhando dentro de uma região, vamos dizer, negócio local, você trabalha segmentando em cima do público-alvo, do público que você quer atingir dentro daquela região. Hoje existe um monte de ferramenta para ajudar a desenvolver esse trabalho. E ferramentas que inicialmente você não precisa ter gastos, são ferramentas gratuitas, ferramentas super amigáveis, que você não precisa ter um profissional capacitado. Claro, se puder ter, melhor, você vai ter um negócio muito mais rápido, um trabalho muito mais profissional, mas todos e qualquer empreendedor consegue iniciar. Basta dar os primeiros passos, pesquisar, porque hoje está muito acessível, está muito fácil, e eu costumo dizer até, o Facebook muitas vezes utilizam o Facebook só para navegar, e o Facebook tem uma ferramenta que chama Marketplace, uma ferramenta maravilhosa que se entrar lá, parece uma feira livre, vende de tudo e tem uma repercussão muito grande. Hoje, para pequenos negócios e negócios locais, é muito bom, Legal. Entendeu?
Então, assim, se a gente tiver que ordenar em passos, né? O básico que eu tenho que cumprir antes de começar a vender pela internet, então você já meio que deu um spoiler aí, que a questão é você precisa vender uma imagem primeiramente, né? Então não adianta você querer enfiar um produto goela abaixo, meter preço para o seu cliente que você não vai fazer venda. Então você precisa estar nas redes sociais, precisa mostrar o seu diferencial como empresa e o diferencial do seu produto, né? E isso é feito com conteúdos atrativos, né, Monteiro? Quais são os conteúdos que eu preciso? Eu montei lá minha logomarca, tenho foto do meu produto, tenho lá a história feita, tenho a página feita. Qual o tipo de conteúdo que eu preciso produzir para começar a atrair essas pessoas para virem consumir o meu conteúdo? Eu vou utilizar algumas ideias ou alguns comparativos. Vamos imaginar uma loja de roupa. Uma loja de roupa, para ela vender, ela tem que gerar valor. E como que ela vai gerar valor? Criando dicas. Combinações de roupa, de calça com blusa, calça com saia, saia com blusa e assim por diante. Restaurantes, o que ele vai fazer? Ele vai falar sobre dicas de receitas, dicas de boa saúde e assim por diante. Então, cada segmento tem muito conteúdo. Uma academia, por exemplo, ela vai falar o quê? Ela vai falar de dicas de alimentação. Um profissional, um dentista, ele vai falar saúde bucal. Uma ótica, ele vai falar sobre saúde ocular, entendeu? Algumas coisas que possam gerar valor, atrair o público, porque a rede social, ela tem que ter audiência, e para ter audiência, você tem que gerar valor, tem que fazer com que o pessoal consuma o seu conteúdo. Legal. E a consequência vai ser a venda dos seus produtos. Legal. Entendeu? Monteiro, quanto tempo eu gerando conteúdo hoje, pensando em Instagram, pensando em Facebook, eu vou conseguir começar a ter uma audiência favorável, eu vou começar a ter esquentar a minha audiência? Quanto tempo mais ou menos esse processo ele demora? Olha, é difícil eu falar a questão de tempo, mas uma coisa eu digo, no caso do orgânico, você fazendo um trabalho orgânico, ainda mais se for regionalizado e um negócio que já existe, já está formatado, já existe um público, você vai precisar muito pouco tempo pelo seguinte: muita gente já te conhece e vai começar a te consumir os seus produtos, o seu serviço através do digital. Hoje está acontecendo muito com a situação da pandemia, o fechamento de alguns dos estabelecimentos. As pessoas não estão conseguindo nem fazer o delivery. Então, quer dizer, o delivery é uma situação que você colocou divulgação, colocou impulsionamento para delivery, você vai começar já a gerar valor, entendeu? Desde que faça um trabalho na risca, siga uma regrinha, um passo a passo, e a gente pode criar um passo a passo para o pessoal. Entendi. E me fala um pouquinho, você falou aí da questão do orgânico, e aí sempre quando você fala em gastar, né, quando você fala de investir, as pessoas meio que dão uma ignorada, né, meio que fingem que não ouvem e tal, porque assim, hoje o que a gente escuta é que o orgânico ele tem uma força muito menor do que tinha um tempo atrás, né? E que hoje é praticamente impossível você só com orgânico você ter uma sustentação de vendas dentro hoje do módulo, dentro da internet hoje, né? No digital. Isso é uma verdade, Monteiro? Olha, na verdade, eu não posso
ser romântica ao ponto de dizer que o Facebook, o Instagram, o Google, qualquer uma ferramenta de divulgação, eles trabalham 100% a favor. Eles trabalham com o orgânico, sim, só que eles são empresas que dependem de recursos. Então, quer dizer, quando você gera demanda, vai ter que ter investimentos para que possa ser entregue para o maior número de pessoas. Isso é inevitável, até porque a concorrência dentro dessas ferramentas, dessas plataformas, é em função do tráfego pago. Então, quer dizer, hoje, 90% das empresas, elas investem em anúncio pago, para que possa estar na lista, lá na primeiros lugares da lista. Quando você faz uma pesquisa no Google, você vê lá anúncio pago. Então, quer dizer, os primeiros são aqueles que pagam. Então, orgânico gera resultado? Gera. Mas o tráfego pago gera muito mais. E por que muito mais? Porque pelo tráfego pago eu consigo segmentar, eu consigo direcionar o público-alvo, o tipo de persona, o tipo de região, a região exatamente onde eu quero atuar. Eu quero atuar numa determinada cidade, mas eu não quero naquele bairro X. Eu quero segmentar para o público que usa produto para cabelo. Eu quero segmentar para pessoas que utilizam, que comem comida fit, pessoas que usam de boa, e assim por diante, entendeu? O que eu quero dizer, toda segmentação tem um custo. Então, o orgânico é muito importante, contudo, o tráfego pago, ele vai te trazer muito mais resultado e potencializar o seu resultado em questão de tempo. Entendi. E, Monteiro, a questão hoje do tráfego pago, né? Hoje eu consigo, se eu entrar lá nas ferramentas das plataformas, eu consigo gerar sozinho, sem a necessidade de um custo de um profissional, né? Tô falando do caso das pessoas que não têm essa condição, né? Eu consigo fazer isso sozinho, eu consigo aprender, é amigável a esse ponto ou não? Olha, é possível sim, contudo você tem que estudar. Por quê? É uma ferramenta, aliás, não é uma, são várias ferramentas. São várias ferramentas que têm várias estratégias. Então, quer dizer, você não adianta eu falar que é só entrar e clicar em botão. Existe um monte de gestor de tráfego que vai lá e só clica em botão. Só que existe uma questão de métricas que tem que ser analisado em função das campanhas. Isso é o que vai gerar o melhor retorno de investimento, que é o que a gente costuma dizer o ROI. Quer dizer, você investe e tem um retorno. Então, até para valer a pena o investimento, para valer a pena o tráfego pago, entendeu? Entendi. Existem produtos que a gente pode dizer que ele consegue ter uma facilidade no orgânico, que ele consegue ter, performar de uma forma diferenciada. Por exemplo, eu vejo mulheres que começam a trabalhar com bolo, por exemplo, bolos e doces, né? É a grande paixão nacional, é um docinho, né? E quando você vê um doce ali, quando você vê, você curte, ou uma receita, né? Com aquelas pessoas fazendo aquelas receitas maravilhosas, né? Você olha e fala, eu quero comer isso aí, eu quero fazer isso. Rapidamente Sim. Você clica lá, você compartilha. Existem conteúdos que ainda têm esse poder, né? Sim. Existem muitos produtos que você consegue fazer essa divulgação e através do orgânico de uma forma muito, muito tranquila. O que acontece? Se eu te falar todos os produtos é possível? É possível. O que vai delimitar tudo isso? É a concorrência. Quanto maior a concorrência, vai ser maior a dificuldade. Mas eu tenho eu consigo vender qualquer produto? Consigo vender qualquer produto. Consigo sim. Desde que eu tenha segmentado o meu público-alvo e
e o tipo de trabalho que eu quero executar com esse produto. Então, não só apenas eu vou vender no orgânico, como no tráfego pago, só que eu tenho que segmentar. No orgânico, eu tenho como você falou, bolo. São situações que nós estamos falando em mercado local, onde vai ter muito boca a boca, o tete a tete, aquele relacionamento interpessoal, que é muito bacana. E o orgânico, ele tem uma questão muito importante, que é o quê? É a fidelidade. A fidelidade é muito grande. No tráfego pago, você depende de algumas ferramentas, algumas estratégias para que você tenha a recompra, a recorrência. Bom, gente, então, essa conversa deliciosa com o Monteiro, nós vamos para o intervalo, aguardo você para um último bloco e você vai ter uma surpresa. Já diz o velho ditado, é melhor prevenir do que remediar. Contrate agora o monitoramento 24 horas da Olho Vivo e proteja seu patrimônio. Acesse olhovivoseg.com.br e saiba mais sobre nossas soluções em segurança. O único plano funerário com tudo resolvido. Só no Previfan você faz uma ligação e pronto. Aqui você encontra assistência familiar completa, sem taxa de adesão e migração com carência grátis. O único com acesso ao Memorial Jardim das Palmeiras. Planos a partir de R$ 49,90. Ligue agora, 2142-0789. Previfan, o único com tudo resolvido. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Estamos de volta, Geração Empreendedora para você, e vamos falar mais um pouquinho de marketing digital. Estou aqui com o especialista Monteiro, vamos lá bater mais um papinho aqui. Monteiro, é o seguinte, lógico, a gente falou aqui de um resumo do que tem de possibilidades, a gente sabe que as possibilidades são inúmeras, desde o orgânico até o tráfego pago, as plataformas estão aí, os cursos gratuitos estão aí, né? Enfim. Mais uma coisa que me preocupa bastante é quais adaptações eu preciso fazer no meu negócio para atender vamos dizer assim, as exigências do mercado digital. Porque eu sei que é um público o público que está acostumado a comprar via digital, das empresas que já estavam, né, nesse formato, eles têm algumas exigências a mais, né? Quais são as pegadinhas e cuidados que a gente deve ter aí? Bom, nós temos que, quando estamos no digital, temos que lembrar o seguinte: muitas vezes a gente não tem, muitas vezes não, a grande maioria das vezes nós não temos o contato com o cliente, o nosso contato é digital. Então temos que ter muito claro exatamente o que o cliente quer. Então, tomar cuidado para que a gente não entregue algo que não seja o que ele está esperando. Então, a gente tem que se fortalecer, ter muito claro a proposta e a promessa que nós estamos fazendo. Então, quando a gente tem o físico, é muito fácil, porque a pessoa pega, ela tem o contato com aquele produto. E no digital a pessoa não vai ter esse contato. Então é muito comum, eu costumo comentar, porque eu não costumo fazer a primeira compra, fazer a compra na primeira pesquisa que eu faço. Então é muito normal as pessoas questionarem, entrar em contato, fazer pesquisa e fazer algumas perguntas. Às vezes são perguntas até um pouco, vamos dizer, delicada e
e que gera um desconforto. Então, a gente tem que estar muito preparado, porque trabalhar no físico, você está olhando no olho. E no digital, você não tem esse contato. Então, às vezes, se torna um pouco frio. E nós, como fornecedor, nós, como dono do digital, nós temos a obrigação de fazer com que o consumidor entenda a nossa proposta, entenda o que nós estamos dizendo. Então, todo o conteúdo, toda a qualidade desse material é propriedade nossa. É nós que devemos ter total autonomia disso. Legal. Entendeu? E a questão do tempo de entrega, de como eu lido com o tempo de resposta, porque às vezes a pessoa coloca lá um anúncio, isso já aconteceu diversas vezes comigo, eu fiz o pedido e aí a pessoa demora 10 minutos para responder, quer dizer, dá o mesmo efeito do mau atendimento quando você vai numa loja e as pessoas não estão lá te esperando, né? E no digital acho que é pior ainda porque a necessidade, você não compra com antecedência o seu lanche, você compra quando você está com fome, né? Exatamente. Então a necessidade é muito imediata, né? Tem essa questão também do time, do tempo das coisas, né? Você falou um negócio muito importante. Eu só vou comprar um sanduíche ou comprar qualquer coisa quando eu tenho necessidade. Então, toda vez que essa pessoa no digital faz uma pergunta, ela quer resposta simultânea. E muitas vezes a gente não consegue dar esse respaldo online. Então, o que a gente tem que ter claro é o seguinte: eu, como consumidor, a gente tem sempre que se colocar como consumidor. Se eu for comprar, eu ia gostar desse tipo de atendimento? Então, o que acontece é muito comum acontecer. Às vezes uma pessoa vai fazer uma pesquisa, viu um produto, pergunta sobre o produto e às vezes demora um dia para responder. Quando responde, a pessoa já nem lembra mais do que ela perguntou, porque ela fez pesquisa em 10 outros concorrentes seus, entendeu? Então, a gente tem que ter isso muito claro. Então, eu costumo até comentar, muita gente que acha que o e-commerce é a melhor solução do mundo. E eu falo, não é a melhor solução do mundo, é a ótima solução. É uma ótima solução para quem já está preparado para isso. Por que eu estou falando isso agora? Porque é o seguinte, o e-commerce é como se tivesse uma loja física, ou até pior, tá? Por quê? Você só não vai ter a porta para levantar e abaixar, mas vai ter a porta na internet. E aí você vai ter que ter uma empresa aberta, nota fiscal, vai ter que ter logística, pós-venda, vai ter que ter compras, vai ter que ter atendimento, vai ter que ter todo os departamentos de uma empresa. Ah, mas eu tenho poucos produtos, vou trabalhar sozinho. Tudo bem, você vai ter que fazer tudo sozinho e vai ter que dar conta. Por quê? Se você não der conta, está fadado ao fracasso. Então, por isso que eu falo, antes de começar dentro de um e-commerce, comece no marketplace. Hoje existem muitas ferramentas. Eu indico isso para todas as empresas, negócios ou profissionais liberais que querem entrar no digital, o marketplace. Hoje tem Mercado Livre, o LX, tem Magazine Luiza, tem vários que você pode trabalhar. Agora tem a Shopee, tem vários. Que o quê? Eles vão fazer o quê? Eles vão cobrar. Vão cobrar. Você só vai pagar, a maioria, pelo que eu sei, só vai pagar quando você vender. É um percentual. Aí você fala assim, mas eu pago, é uma taxa alta mas é um sócio. Imagine só, você está contratando um sócio para terceirizar vários departamentos da sua empresa, desde logística, marketing, tráfego pago, uma série de coisas. Porque todas essas plataformas fazem tráfego pago, fazem marketing, fazem a parte de logística, inclusive até a etiqueta para você colocar no correio ou no outro meio de transporte para envio. Então, o que acontece? O marketplace, eu falo que é o primeiro passo para quem quer um dia ter um e-commerce. E até para se adaptar e ver se é isso que você quer.
Bacana, bacana. Monteiro, chegamos ao fim aqui do nosso bate-papo, passa muito rápido. Queria agradecer a sua presença, né? Agradecer a sua disposição aí. Eu tenho certeza que vão surgir outras oportunidades aí da gente estar junto, tá? Muito obrigado. Eu agradeço e fico à disposição. Espero ter esclarecido realmente. Obrigado. O assunto é muito amplo. Com certeza. Obrigado. Forte abraço. Tchau, tchau. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um programa e tem uma surpresa para você. Você que viu essa entrevista com o Monteiro, nós vamos deixar disponível a partir de agora lá no Instagram o link de um e-book que você vai poder olhar passo a passo tudo o que foi conversado aqui e tirar suas dúvidas e aplicar muito do que foi conversado aqui. Agradeço pela tua audiência, até domingo que vem. Até lá. Já diz o velho ditado, é melhor prevenir do que remediar. Contrate agora o monitoramento 24 horas da Olho Vivo e proteja seu patrimônio. Acesse olhovivoseg.com.br e saiba mais sobre nossas soluções em segurança. O único plano funerário com tudo